Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deixando-se guiar por Deus, iluminar-se por Deus, por meio da sua palavra que faz nova todas as coisas. Senhor, eu me coloco na tua presença para implorar a tua bênção, tua graça, a tua proteção, tua luz e a tua direção e para pedir tua unção. Como eu preciso da tua unção, Senhor. Unção para viver, unção para anunciar, unção para pregar, unção, Senhor, para direcionar minha vida. Como eu preciso da tua graça, estou implorando ela agora sobre mim, Senhor, sobre todos nós que nos colocamos diante da tua presença para te escutar. Fala ao nosso coração, Senhor, que a tua palavra traga direção e luz para tudo aquilo que vamos fazer e realizar. Que a tua bênção esteja sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, com muita sobriedade e serenidade no coração, nós nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, invocando a sua graça para que ela nos ilumine na vivência da palavra do Senhor. Nós vamos hoje meditar o capítulo 11 de 1 Samuel. E assim diz o texto sagrado: Então, Naás, o amonita, iniciou uma campanha contra Jarbes de Galaade, e todos os habitantes de Jarbes disseram a Naás: Faze uma aliança conosco e nós te serviremos. Respondeu-lhe Naás, o amonita: Farei aliança convosco com esta condição: todos vós sereis vazado o olho direito, pois assim farei uma afronta a toda Israel. Os anciãos de Jabes disseram-lhe: Espera 7 dias, vamos enviar mensageiros a todo o território de Israel. Se não houver quem nos defenda, sairemos para render-nos a ti. Os mensageiros chegaram a Gabaá de Saul e contaram tudo ao povo, e todo o povo pôs-se a gritar e a chorar. Naquele momento, Saul chegava do campo conduzindo os bois e perguntou: Que hás com o povo que chora tanto? Contaram-lhe então o que haviam dito os homens de Jabes. Ao ouvir essas palavras, Saul foi tomado pelo Espírito de Deus e encheu-se de indignação. Tomou uma junta de bois e os fez em pedaços, que mandou a todo o território de Israel por mensageiros que diziam: Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então, o temor de Deus abateu-se sobre todo o povo, e eles partiram como se fossem um só homem. Em Bezeque, Saul os cortou, eram 300 mil de Israel e 30 mil de Judá. Disse então aos mensageiros que tinham chegado de Galaade: Assim falareis aos homens que estão em Jarbes de Galaade: Amanhã, quando o sol se aquecer, virá o vosso socorro. Os mensageiros então dará a notícia aos homens de Jabes, os quais se alegraram. Aliás, os mensageiros foram então dar a notícia aos homens de Jabes, e eles então se alegraram. Enquanto disseram a Naás: Amanhã sairemos ante vós, e então fareis conosco tudo o que quiserdes. Ora, no dia seguinte, Saul dispôs o povo em 3 partes. Ao raiar do dia, invadiram o acampamento e atacaram os amonitas até a hora mais quente do dia. Os sobreviventes se dispersaram. Não houve 2 que ficaram juntos. O povo disse então a Samuel: Quem é que te disse, Saul não reinará sobre nós? Dai-nos esses homens e vamos matá-los. Mas Saul disse: Ninguém será morto hoje, porque hoje o Senhor realizou a salvação de Israel. Depois Saul disse ao povo: Vinde, vamos a Gilgai e renovamos ali o reinado. Todo o povo se reuniu em Gilgai e proclamaram Saul rei na presença do Senhor em Gilgai, e imolaram sacrifícios de paz na presença do Senhor. E Saul alegrou-se muito ali
com todos os homens de Israel. Primeiro, a forma ardilosa que Naás, o amonita, iniciou essa campanha contra Jabes de Galaade, que fazia parte, claro, de Israel, do povo de Deus. Então era uma aliança diabólica, porque todos os habitantes de Jabes disseram a Naás: faz uma aliança conosco e nós te serviremos. Ora, para não serem oprimidos, para não serem vencidos, para não serem combatidos, o povo de Jabes preferiu se render a Galaade, fazer uma aliança para viver conforme direcionava Galaade. Aliás, conforme pressionava, ensinava Naás, o amonita. Mas naquele momento, Saul chegava do campo conduzindo os bois e foi levado a ele essa notícia, porque ele viu todo o povo chorando. Ele viu que o povo do Senhor iria ser entregue, iria se render a essa aliança que foi proposta. Mas aqui é que está a graça. Ao ouvir essas palavras, Saul foi tomado pelo Espírito de Deus e encheu-se de indignação. Veja que maravilha. Talvez a gente possa assim, mas como é que é? O Espírito de Deus nos dá indignação? Claro que dá. Mas a indignação não é a revolta. A indignação é a negação. É a rejeição de tudo aquilo que não é de Deus. Quando Saul percebeu que era um espírito perverso, enganador, um espírito que estava levando o povo a abandonar a Deus para se unir a falsos deuses, a graça caiu sobre Saul e a indignação tomou conta dele. É o que nós chamamos de santa indignação. E como nós precisamos muitas vezes sermos tomados por esse Espírito do Senhor que nos dá indignação a tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Nós precisamos viver em paz, concórdia, nós precisamos saber nos relacionar uns com os outros, respeitando as escolhas de cada um. O que não se pode é unir-se o bem com o mal. O que não se pode é unir-se o que é errado com aquilo que é o certo segundo a graça de Deus. Então a indignação é aquilo que nos dá o Espírito para não sermos tomados por uma passividade diante das agressividades que muitas vezes recebemos neste mundo. É esse Espírito que agora toma conta de Saul. E é por isso que Saul, então, tomado por esse Espírito de Deus, se indignou e, tomando a ajuda dos bois, o fez em pedaços, que mandou a todo o território. Ou seja, Saul agora está tomando as providências. Saul agora está agindo com o Espírito de Deus para que tudo seja resguardado, tudo seja salvo e o seu povo possa combater, em vez de se prostrar, em vez de se entregar a esse outro povo. O povo de Amon, os amonitas. Não, de forma nenhuma, o povo pode se entregar. Aquele espírito que tomou conta do coração de Saul é o mesmo espírito que precisa tomar conta do coração de cada pai, de cada mãe, de cada homem, de cada mulher. Jamais espírito de revolta, de amargura, de rebeldia. Não é esse espírito, mas é o espírito do santo temor, é o espírito da santa indignação, é o espírito que nos leva a tomar atitudes para salvar nossa casa, para salvar nossa família, para poder salvar os nossos. Então, eu tomo aqui essa mensagem maravilhosa do versículo número 6. Coloque ela no seu coração. Ao ouvir essas palavras, Saul foi tomado pelo Espírito de Deus e encheu-se de indignação. Que o Espírito de Deus também possa estar tomando conta de todo o nosso coração. Depois de ter feito todo o combate, depois de ter feito toda a união do povo, então, lá no versículo 13, ninguém será morto hoje, porque hoje o Senhor realizou a salvação de Israel. Depois disse Saul a todo o povo: vinde, vamos a Gilgai e renovemos ali o nosso reinado. E todo o povo se reuniu em Gilgai
e proclamou Saul rei na presença do Senhor em Gilgai. Imolaram sacrifícios de paz na presença do Senhor, e Saul alegrou-se muito ali com todos os homens de Israel, porque deixaram-se guiar por Deus. Por isso, no reconhecimento e, ao mesmo tempo, na proclamação de Saul como rei, o fizeram na presença do Senhor, porque deixaram-se conduzir pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor que estava em Saul. Muito bem, nós vamos chamar agora aqui o Padre Antônio Xavier, para que seja também conosco aqui na meditação da Palavra do Senhor. Este capítulo que hoje estudamos nos mostra um momento realmente da revelação pública de Saul. Quando Israel está perdendo uma guerra, Saul, então, que está chegando dos seus afazeres, veja que é uma pessoa realmente ocupada com os seus afazeres, ele fica sabendo de tudo aquilo e a palavra nos diz, ele foi tomado pelo Espírito de Deus e por indignação. E aí partiu para lutar e realmente vai ganhar. É interessante, né, que a unção que ele tinha recebido antes era a possibilidade do auxílio de Deus para os momentos bem precisos e de necessidade. E quando está diante desse momento de necessidade, a unção funciona, né? Ele é preenchido pelo Espírito de Deus e pela indignação, essa força externa que é a indignação para que se possa lutar. É assim que ocorre, na verdade, conosco, e a Escritura nos mostra em muitos momentos esse tipo de realidade, né? Que diante das necessidades nós precisamos de duas coisas, de força humana, ou seja, precisamos às vezes lutar contra sentimentos que temos ou equilibrar sentimentos que temos, né? Às vezes para quem tem muita disposição precisa frear um pouco para não fazer mal para os outros, mas às vezes também aquele que é mais devagar precisa se cercar realmente da virtude, da fortaleza para que se possa agir. Mas não vai dar certo se não for sobre realmente a graça do Espírito de Deus, que é o que ocorre aqui. Então a unção, ela é nos dada desse jeito, como possibilidade de sermos então tomados pela graça de Deus para fazermos a coisa certa. E quando nós vamos, aí Deus vai conosco, porque o seu Espírito não nos abandona em meio às situações. E é por isso aqui que é importante também saber qual é o momento certo de agir. Se Saul tivesse se antecipado, tinha dado problema. Se tivesse retardado a sua partida, também dava problema. Mas no momento certo, tem sempre Deus que fala, bem, você foi preparado para esse momento, vai lá, porque eu vou contigo. Sim, meu Pai, que Teu Espírito esteja sobre mim, que Teu Espírito, Senhor, esteja me enchendo da santa indignação, para que eu não me conforme com o mal, para que eu não me deixe guiar pelo mal, para que o mal não esteja vencendo em mim, nem em nossas casas, nem em nossas famílias. Por isso nos dê, Senhor, esse Espírito para nos indignarmos e não aceitarmos aquilo que não é de acordo com a Tua vontade. Com toda a prudência, com todo o discernimento, com todo o respeito que precisamos ter uns para com os outros, mas jamais sermos convenientes com o mal, jamais sermos convenientes, Senhor, com aquilo que não é da Tua vontade. A Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção e a Tua proteção esteja sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz, muita ternura e muita unção de Deus na sua vida. Deus abençoe você. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.